Olá, sejam bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus vivo e verdadeiro, que se manifestou em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Ele tem agido também nas nossas vidas. Nós começamos esse culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E você, onde quer que esteja, é bem-vindo para nós juntos cultuarmos ao Senhor com grande alegria no coração. E convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para uma igreja muito nova. E os irmãos, apesar de serem recém-convertidos ou com pouco tempo na caminhada de fé, já a sua fé se espalhou para aquela região. Eles ficaram conhecidos pela maneira como eles viviam para Deus, por sua fidelidade ao Senhor. O apóstolo Paulo chegou a falar que não precisou acrescentar nada à vida de fé deles. E eles se converteram dos ídolos e entregaram a sua vida para o Deus vivo e verdadeiro. E ao fazerem isso, eles estavam aguardando dos céus a vinda de Jesus, o qual morreu pelos nossos pecados e também nos livra da ira vindoura. Hoje, nós queremos ver um pouquinho mais a respeito da volta de Jesus. Esses irmãos, apesar de pouco tempo servindo ao Senhor, eles aguardavam a volta de Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, nós vamos ver depois na pregação, eles tinham algumas dúvidas com relação ao que acontecia com os mortos e também de como seria esse dia. E nós queremos ver isso hoje. E que eu e você possamos seguir o exemplo daqueles irmãos, de permanecermos firmes na fé em Jesus e servindo ao Senhor com grande alegria. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença, Senhor. Dá com que a gente possa também servir ao Senhor com essa fidelidade que esses irmãos serviram. Eles estavam lá servindo ao Senhor de tal maneira, e isso se espalhou pela região. A maneira como eles testemunhavam da salvação em Cristo Jesus, a maneira como eles viviam, e também, ó Pai, aguardando ao Senhor, a volta do Senhor. E isso eles tinham no coração, na mente e na alma. Eles jamais perdiam a perspectiva da volta do Senhor, apesar de não saberem todas as coisas a esse respeito. Que assim seja conosco também, que possamos aguardar ao Senhor, que em breve virá. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com o Vanderlei e com a Elistraude, que vão nos conduzir nesse tempo precioso de louvor. Com certeza, é algo tremendo, é algo maravilhoso, quando nós podemos chegar na presença do Senhor com louvores. A palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita, e Deus tem prazer que o seu povo o louve e o adore de todo o coração, em espírito e em verdade. Vamos louvar dizendo que segurança temos em Jesus. Segurança tenho em Jesus.
gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Que bom que a gente pode ter esse tempo precioso na presença de Deus também, para meditar na sua poderosa palavra. Convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, dos versículos 1 a 11, onde está escrito: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Até aqui a palavra. Hoje nós queremos meditar sobre o tema: o cristão deve aguardar com expectativa a volta iminente de Jesus. Aqui nós lemos no começo, e só esclarecendo, fala a respeito do dia do Senhor. É um dia no futuro, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. E nesse dia, Jesus estabelecerá para sempre o seu reino, o reino de Deus. Portanto, esse será um dia de julgamento, de alegria para uns e de tristeza e choro para outros. Eu espero e oro que você e eu possamos, de coração, estar preparado para esse grande e glorioso dia. Como ilustração, quero contar uma história a respeito de um terremoto que aconteceu na Armênia no ano de 1989. Em 4 minutos, esse terremoto foi tão devastador que matou mais de 30 mil pessoas. Depois que passou todo esse tremor mortífero, um pai correu para a escola de seu filho, a fim de salvá-lo. Quando ele chega naquela escola, ele encontra aquela escola cheia de escombros, completamente destruída. E ele mais ou menos vai calculando qual o local da sala de aula do seu filho. E ele se desloca para lá. E ele fez isso porque ele lembrou de uma promessa que ele fizera ao seu filho: não importa o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. E com base nessa promessa, esse homem começa a retirar os escombros. E vai, minuto a minuto, hora após hora, ele vai tirando os escombros. E ele mesmo machucando as suas mãos, sangrando as suas mãos, ele não para. E aquilo vai 6 horas, vai 8 horas, vai 10 horas, vai 16, vai 24 horas. E o homem não para de tirar aqueles escombros. Quando deu umas 36 horas, alguns pais, chorando, disseram para ele: desiste, porque eles estão mortos, ninguém está mais vivo debaixo desses escombros. Mas o pai, movido por aquela promessa, ele não desiste. Um policial tentou dissuadi-lo e disse: não tem mais jeito, abandona tudo. Mas o homem seguiu. Quando deu 38 horas, esse homem tira um grande bloco de pedra. E de repente, quando ele tira esse bloco de pedra, ele escuta a voz do seu filho. E ele grita: Armand, Armand! E lá debaixo, um menino responde: pai, sou eu. E aí ele diz uma coisa muito interessante a esse menino, uma palavra maravilhosa. Eu disse às outras crianças para não se preocuparem. Disse que você, se estivesse vivo, viria me salvar. E quando me salvasse, salvaria todas elas também. Porque você tinha prometido: não importa o que acontecer, eu sempre estarei com você. Eu fico pensando, se um pai terreno demonstra um amor tão grande para com seu filho, e se dedica de tal forma para salvar o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial não fará todo o esforço para salvar a mim e a você. Que a gente tem isso como pano de fundo. E esse menino, ele também pega e anima aqueles que estavam debaixo dos escombros junto com ele. Se o meu pai estiver vivo, vai vir para me salvar e vai salvar vocês. Que também fica como exemplo para mim e para você. Que aquilo que Deus espera da gente, enquanto a gente aguarda o retorno de Jesus, é que a gente continue trabalhando em prol da salvação de outros. A primeira coisa que a gente aprende nessa passagem, dos versículos 1 a 3, é que a volta de Jesus é certa, imprevisível, repentina e inescapável. É certo que Jesus vai voltar. E Paulo diz que a volta de Jesus será
como um ladrão de noite. É certo que ela virá. Nós fomos instruídos nas Escrituras com essa promessa de Deus, da volta de Jesus. Então, para o cristão, não há dúvidas. A gente não sabe a data, mas que Jesus vai voltar, vai. E para nós, isso é uma certeza. Agora, é imprevisível. Assim como o ladrão não avisa quando vai assaltar uma casa, a mesma coisa acontece quanto ao dia da volta de Jesus. Eu e você não sabemos que hora, que momento que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que ele vai vir. Então vai ser repentino e inesperado, imprevisível saber a data. Agora, também diz que será inescapável. Não vai ter como fugir desse dia. Eu e você não teremos como escapar de nos encontrarmos com o Senhor e prestarmos contas do que fizemos com a nossa vida. Você que me vê, que não tem Jesus no seu coração, eu queria fazer um alerta para você. Abra o seu coração para o Senhor enquanto é tempo. É certo que esse dia virá. E é interessante quando a Bíblia fala do dia do Senhor, quando a gente olha para os profetas, é um dia terrível, porque é um dia de julgamento do Senhor. E um dos profetas diz que até o valente, o maior valente que houver, ele vai gemer, ele vai temer, ele vai recear de encontrar o Senhor, porque ele não se preparou para esse dia. Ainda é tempo que você abra o teu coração para o Senhor e possa ter esse encontro com o Senhor. E lembre-se, quando Jesus voltar, não haverá uma segunda chance. Tem que ajeitar agora a nossa vida com Deus. Quando Jesus voltar, não dá para mudar mais nada. A segunda coisa que nós vemos aqui no versículo 4 e 5, que diz o seguinte: a volta de Jesus não apanhará os cristãos desprevenidos ou despreparados. O apóstolo Paulo fala que os cristãos não estão em trevas, ou seja, eles não são ignorantes quanto àquilo que vai acontecer nesse dia. Nós temos na palavra tudo aquilo que é necessário, que a gente precisa saber para o retorno de Jesus. Deus não nos revelou todas as coisas a respeito da volta de Jesus, mas revelou aquilo que é suficiente para mim e para você, para sabermos o que temos que fazer para aguardar o retorno de Jesus. Não haverá surpresa, os cristãos estarão preparados para esse dia. Uma terceira coisa com relação à volta de Jesus: o cristão está preparado exatamente porque ele deve manter vigilância constante quanto à volta iminente de Jesus. A gente vê isso nos versículos 5, capítulo 5, versículos 6 a 8, que diz o seguinte, que a gente deve estar sóbrio e vigilante. Mas antes, ele diz que o cristão não é que nem os outros que não creem. Ele não está dormindo. Ou seja, quem dorme está alheio àquilo que acontece ao seu redor. E aqui ele está fazendo menção àqueles que não creem em Jesus. Eles não se interessam, eles não se importam e eles não estão nem aí para a volta de Jesus. Diferente dos cristãos que estão vigiando. Vigiar significa esperar constantemente a volta de Jesus a qualquer momento. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, ou sei lá, daqui 1000 anos, não importa. Mas enquanto vivermos, a gente está vigiando. E também, a gente deve desejar, apressar, amar o retorno de Jesus. Por isso a gente diz, Maranata, vem Senhor Jesus. O cristão que vigia, ele está preparado para se encontrar com Jesus. Outra coisa que o texto diz, sóbrio. Significa viver uma vida de santificação, consciente das nossas limitações como pecadores, porém procurando obedecer a Deus e a sua palavra, e vivendo de acordo com a vontade de Deus, seguro, sem medo, e estando pronto para encontrar Jesus e prestar contas da sua vida para Ele. Por isso que a gente vive em contraste com aqueles que não creem. Aqui fala que eles se embebedam, e é de noite que se embebedam, fala dessa, é uma metáfora,
fala dessa indiferença moral quanto à questão da volta de Jesus. Uma outra coisa em relação à questão da vigilância e sobriedade. O cristão demonstra estar vigilante e sóbrio quando ele cultiva a fé, o amor e a esperança. Ele não deixa de fazer as coisas que ele tem que fazer no dia a dia para a qual Deus o chamou. Ele continua exercitando a sua fé para com Deus e testemunhando dessa fé. Ele continua amando a Deus de todo o coração e compartilhando desse amor com as outras pessoas. E ele continua mantendo essa esperança em Cristo Jesus no dia a dia e também em relação à volta do Senhor. E ele faz isso com base que ele sabe que o cristão, o destino dele, como diz nos versículos 9 e 10, é a salvação que é mantida por meio da união com Cristo, que morreu por nós e pelos nossos pecados. Ou seja, o cristão continua vivendo no dia a dia em comunhão íntima com Jesus. E ao viver desta maneira, comunhão constante com o Senhor, ele se prepara para a volta do Senhor, tendo a certeza de que aquilo que Jesus fez a primeira vez que ele veio, de morrer naquela cruz pelos seus pecados, e ali ele cancelou os nossos pecados e nos conduziu novamente para Deus, ele tem a certeza que assim como ele veio a primeira vez, que ele retornará e voltará para buscar os seus. Para terminar, os cristãos necessitam encorajar e edificar a vida uns dos outros, diante da iminente volta de Jesus. É isso que ele diz no versículo 11, que a gente deve se consolar, e deve consolar uns aos outros e edificar a vida uns dos outros. Ou seja, o cristão deve se manter firme na jornada de fé e ajudando o seu irmão a permanecer firme na fé, avisando ele, olha, Jesus vai voltar, vamos caminhar junto, você me ajuda e eu te ajudo, vamos permanecer firmes nessa jornada, incentivando uns aos outros a estarem preparados para a volta de Jesus. Para terminar, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Agora, viva cada dia preparado para a volta de Jesus e para se encontrar com Ele. Esse é o desafio para mim e para você. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Vamos louvar ao Senhor com um louvor. O Rei está voltando. Graças a Deus. Está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões dos trens vazios passam pelos quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando.
Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Que bom nós louvarmos ao Senhor e declararmos que o Rei está voltando. Nós devemos receber com grande alegria o Senhor Jesus em relação à sua volta. Nós devemos ansiar, desejar, clamar e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante dele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor. A volta do Senhor será um dia muito especial, de alegria para uns, de terror para alguns, mas, Senhor, será um dia muito especial para aquele que crê no Senhor Jesus. Dá com que a gente possa ter uma vida aqui, enquanto vivemos nessa terra, na presença do Senhor, testemunhando da salvação que há em Cristo Jesus, sendo fiel ao Senhor, procurando obedecer a tua palavra, para que esse dia não nos apanhe de surpresa, porque o dia do Senhor, conforme a gente viu, virá como um ladrão, será inesperado, mas tem uma coisa: a volta do Senhor é certa. Dá com que a gente esteja preparado para esse dia, e que possamos, ó Deus, enquanto Jesus não voltar, fazermos a nossa parte, estarmos testemunhando do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E também, ó Pai, continuamos orando por pessoas que têm passado dificuldades durante esse período que nós temos ainda de pandemia, e enquanto nós não estamos totalmente livres dela, continuamos orando para que Deus sustente, Deus fortaleça e Deus ajude a cada um nas suas necessidades durante esse período. Que o Senhor esteja fortalecendo e renovando a vida de cada um, guardando, protegendo também, e abençoando cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. E tudo mais, nós colocamos na Tua presença, orando a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. E nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com alegria no coração, nós dizemos Maranata, ó vem Senhor Jesus, e que durante esta semana, a gente sempre tenha em mente e jamais saia do nosso horizonte a questão do retorno de Jesus. Isso é algo central da nossa fé e que nós possamos viver sempre nessa perspectiva, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor
levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Que você e a sua família tenham uma abençoada semana na presença do Senhor. Amém.